Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou. Tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo. O Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Cara, Ale Oliveira, agora com um pouquinho mais de tempo para a gente falar sobre o jogo de hoje. Como você enxergou este segundo desafio do Cruzeiro na Vitória Cup, o último antes da retomada oficial da temporada, Ale? Eu super entendo que tenha algumas dificuldades naturais, né? Porque é uma retomada. Acho que as experiências que o Léo Jardim vem a fazer e tenha feito são super válidas. E cada um trata esse período e esses jogos amistosos de uma maneira, eu acho que é compreensível. Eu já vi gente, por exemplo, ô Cirilo, em algum momento tirar um jogador de campo para tentar treinar quando existe uma expulsão, por exemplo, né? Então, a verdade é que o resultado não é importante, embora seja natural que o torcedor, até a imprensa mesmo, acabe levando isso em consideração. Mas o resultado não é o mais importante. O mais importante é o treinamento mesmo, né? É você atingir alguns objetivos. Então, hoje, por exemplo, depois dessas 2 experiências contra os argentinos, o time está mais jogado. Por mais que você, no treinamento, você seja o mais abrangente possível, eu tenho certeza que o Leonardo Jardim o jogo te oferece outras coisas, te mostra outras coisas. Então, acho muito importante que a partir do que o Jardim e a sua comissão técnica viu nessas 2 partidas, ele basear parte do seu treinamento em cima das carências, das dificuldades que o time mostrou, até individualmente fazendo uma avaliação do que precisa melhorar em cada um, ou precisa evoluir em cada jogador, como o setor tem se comportado. Então são várias avaliações que a comissão tem a partir dessas 2 partidas. Então acho que isso é importante. Se você não tivesse esses 2 jogos, essa avaliação não seria tão precisa, né? Então acho que o Cruzeiro sai mais forte, mesmo que, evidentemente, o segundo tempo não tenha sido bom, não tenha sido agradável, não tenha sido uma boa apresentação. E acho que nem poderia, né? Porque o Léo Jardim, ele forçou um pouquinho mais na parte física, e depois começaram as alterações, algumas até que a gente não tinha visto ainda, como o William e Fagner juntos, né? Então, é natural que existisse uma queda. O Banfield também, no segundo tempo, entrou mais afim, sabe? Querendo buscar o resultado de empate. Assim, com relação ao jogo, é mais difícil você avaliar, principalmente o segundo tempo. O que eu gostaria que o torcedor ficasse mais atento é a evolução. E eu acho que isso já existiu e vai continuar sendo trabalhado até domingo no jogo à Vera ali contra o Grêmio. Acho também que o Léo Jardim está muito mais senhor desse elenco, está muito mais conhecedor desse elenco e do que ele pode produzir. E a gente fica na expectativa dessa semana de trabalho para realmente o Cruzeiro entrar com tudo, ou voltar com tudo para o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Ale Oliveira fala em nome de Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. O Piquitito falou há pouco da história do Wanderson ou Marquinhos. Vamos avaliar, né? Vamos esperar a avaliação e as notícias que o Cruzeiro vão passar referentes ao Wanderson, que hoje não foi opção entre os titulares e permaneceu como opção no banco porque sentiu aí no treino da véspera.
hoje fez aquele teste no gramado, aparentemente foi isso, e acabou deixando esse aquecimento mais cedo, não participou do jogo. Uma que estava no YouTube, estava vendo os melhores momentos aí. O Wanderson não esteve entre as opções para o duelo de hoje, o Alê. Mas, em condições ideais, você acha que o Marquinhos ganha pontos? Ou todo mundo bem, o Wanderson segue o titular para essa retomada? Tem uma questão que a gente tem que considerar nessa disputa, que o Léo Jardim pediu o Wanderson, né? Foi o único jogador que chegou porque o treinador pediu a contratação. Então, ele tem vantagens, né? E como a gente já tentou explicar aqui em alguns momentos, que o Léo Jardim, ele quer um equilíbrio entre o momento ofensivo e o momento defensivo. E por que isso? Porque ele tem dois laterais que apoiam muito. O Kaique cada vez mais confiante, né? A partir da chegada do Léo Jardim mesmo. Mas é um jogador jovem que se vira muito bem do meio para frente. O William também tem essa característica, né? O Matheus Pereira é um jogador de criação, de aproximação e que hoje jogou mais próximo da área, inclusive não é um marcador. O Caio Jorge, embora dê a sua contribuição, evidentemente que não é a função principal dele, a função principal dele é fazer gols, criar jogadas. Então, como ele tem alguns jogadores que preferem ficar com a bola do que correr atrás dela, ele precisa desse equilíbrio. E como vem esse equilíbrio? Com os zagueiros, com os dois volantes que estão muito entrosados, né? O Lucas Romero e o Lucas Silva, e a contribuição no momento defensivo de Christian e Wanderson. Hoje foi o Marquinhos. Então ele procura equilibrar o time dele justamente com esses dois jogadores de lado que marcam muito. Acho que o Wanderson, ele colabora mais defensivamente e o Marquinhos com sequência, com confiança, sabe? Com uma minutagem maior, ele pode ferir mais o adversário com a bola. Mas isso vai depender também do jogo, vai depender muito da situação. Um jogo como mandante. Opa! Ale, não, só para dizer que o técnico Leonardo Jardim já está deixando o vestiário dentro de mais poucos minutos. Estamos aqui já posicionados para você também que está na live da Itatiaia. Estamos aqui na sala de imprensa do Kleber de Andrade para ouvir o técnico do Cruzeiro dentro de mais alguns minutos, meu caro Ale. Mais de poucos segundos para dizer que o Marquinhos é uma boa alternativa e eu acho que vai depender muito do jogo e também do momento do Marquinhos com mais confiança, se de repente ele consegue balançar essa escalação titular aí do Léo Jardim, brigando por titularidade com o Wanderson. O primeiro tempo melhor do Cruzeiro, de bastante domínio, numa certa dificuldade de transformar esse domínio num ímpeto ofensivo, assim, que realmente demonstrasse esse volume de jogo, porque acho que as tomadas de decisão ali no último terço, na maior parte das vezes, não foram as melhores, e aí você acaba não finalizando tanto a gol quanto poderia, né, ou deveria, mas ainda assim foi o suficiente para abrir o placar. Acho que o primeiro tempo ok do Cruzeiro, até considerando o contexto, né, dominou a partida, e aí a gente viu o Banfield fazendo aquilo que a gente já imaginava, né, um time bastante físico, tecnicamente, taticamente é realmente bem abaixo, tem bem menos soluções que o Cruzeiro, e aí foi sempre muito pro embate, algumas faltas até bastante duras, né, em algum momento partida parecendo sair ali um pouco do controle da arbitragem, o que não é muita novidade, né? Mas essa foi a tônica do primeiro tempo. No segundo tempo, eu concordo com o Caio, acho que o Cruzeiro caiu um pouquinho o ritmo, já mesmo antes das substituições. Encaro com uma certa naturalidade também, acho que quando o adversário não te impõe tanta dificuldade, você ainda sem aquele ritmo ideal de jogo, às vezes parece que a concentração abaixa um pouquinho também, e aí o Banfield teve mais a bola, né? Teve mais oportunidades. Segundo tempo, o que eu achei mais interessante, até estava comentando com o Pedro aqui em off, é que vi em alguns momentos o Romero afundando para fazer uma saída de 3 junto com o Vidalba e o Fabrício Bruno, e aí nessas oportunidades os laterais espetavam bastante, assim, dando bastante amplitude para o campo. É um movimento que eu ainda não tinha visto o Cruzeiro fazer esse ano, né, com o Leonardo Jardim, e aí não sei se é algo circunstancial, mas é interessante saber que esse time está treinando variações táticas, assim, principalmente para construir, porque a gente sabe que o Cruzeiro, pelos resultados que conquistou, pelas performances que vem tendo dentro do Campeonato Brasileiro, principalmente, passa a ser um adversário muito estudado pelas outras equipes. Então, você conseguir assimilar novas formas de construir, novas formas de sair jogando é bem interessante. E aí vem as substituições, legal demais ver o Japa de volta, né? E
que siga tendo oportunidades, ainda sem ritmo, mas muito natural. E foi isso, Valu. Acho que um jogo controlado, não foi brilhante o Cruzeiro, a gente também não esperava isso, mas foi legal dar a vitória aqui ao torcedor. Vocês viram aí o torcedor até se excedendo um pouquinho, né? Entrando no campo, poder não pode não, mas valeu pela festa, valeu pela vitória. Acho que estar próximo de um torcedor que por vezes não pode estar com o Cruzeiro ali no dia a dia, e agora é voltar para Belo Horizonte, né? Aproveitar muito bem essa última semana, porque a partir de domingo começa para valer. Valu, um primeiro tempo do Cruzeiro totalmente oposto ao segundo tempo, né? O Cruzeiro ele começa ali um pouquinho moroso, rodando mais a bola, mas não levando perigo. E aí na metade ali do primeiro tempo, o Cruzeiro passa a imprimir um volume de jogo muito maior e aí consegue marcar o seu gol. O Cruzeiro até tem outras oportunidades ali depois do gol que poderia ter ampliado o placar, mas acaba não conseguindo. Na volta da segunda etapa, eu concordo muito com o Caio. Acho que o Cruzeiro ele voltou um pouco numa marcha mais lenta, deixou o Banfield gostar um pouco mais do jogo, mas aí o Banfield acaba esbarrando na dificuldade técnica, né? É uma equipe que não tem muitas jogadas elaboradas, é muito mais ali tentando de qualquer jeito, uma bola alongada, um duelo que a bola sobra ali para tentar marcar o seu gol. Acho que as mexidas do Leonardo Jardim fizeram sentido, mas elas talvez não fizeram efeito. O Cruzeiro acaba, não conseguindo melhorar tanto dentro da partida. Até tem uma oportunidade ali com o Bolassi. O Gabigol acaba deixando a bola passar e aí depois sobra para o Bolassi. O Bolassi acaba não finalizando ali da melhor maneira. Mas é um jogo interessante, Ovalo. Acho que uma evolução com relação ao jogo contra o Defensa, ela existe. Agora é voltar para Belo Horizonte, pegar essa uma semana prévia aí ao confronto contra o Grêmio e trabalhar muito. Porque o Cruzeiro agora é para valer, é Campeonato Brasileiro, é adversário que vai te imprimir dificuldades. E aí o Cruzeiro precisa de estar preparado, porque a gente sabe que o objetivo do Cruzeiro esse ano é retornar à Copa Libertadores. E para isso já tem que retornar com uma vitória diante do Grêmio. Mesmo sabendo o Cruzeiro que foi através de trazer um pouco mais de capricho no terço final que o Cruzeiro conseguiu seu melhor momento na primeira etapa, na segunda etapa ele não conseguiu reproduzir esse êxito, com êxito, né? O Cruzeiro teve, sim, muita dificuldade, não foi um time criativo, os meninos falaram sobre rotação, eu também acredito que isso aconteceu por parte do Cruzeiro, mesmo sabendo que é uma equipe melhor tecnicamente ao nosso adversário. De qualquer forma, acho que todo jogo tem as suas lições. Para aquilo que foi desenvolvido essa competição para o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro aproveitou bem, ganhar ritmo, ganhar entrosamento. Foi importante essa vitória também, porque traz um pouco mais de confiança aos jogadores, ao torcedor também. De qualquer forma, tem ajustes a serem feitos, como já vinha também desse confronto contra o Defensa e Justiça. Acho que é importante isso ter acontecido também nesse momento, porque não tem tanta consequência negativa. E essas correções, naturalmente, elas já deveriam acontecer, né, do decorrer da próxima semana. Afinal de contas, é a última semana de preparação para jogos oficiais. Foi bem aproveitado para o Cruzeiro, não dá para a gente negar isso, até porque o próprio Leonardo Jardim deve falar mais sobre isso. O que fica um pouco é das questões individuais. Talvez atletas individualmente falando poderiam ter aproveitado mais, principalmente aqueles jogadores que não são titulares dessa equipe do Cruzeiro, mesmo sendo jogadores importantes nesse contexto no plantel. De qualquer forma, Valu, acho que valeu para o torcedor, principalmente aquele torcedor que mora, né, em Cariacica, que mora também em Vitória, nas adjacências ali na região, porque não é todo dia que consegue acompanhar o Cruzeiro, não é sempre que consegue estar presente ao estádio também acompanhando um pouco mais de perto. A gente viu agora há pouco o próprio Fabrício Bruno falando da importância do torcedor, né? E da gratidão também dos jogadores, da maneira que eles foram recebidos. Isso tudo é sempre muito especial e tenho certeza que ficará marcado aí na memória do torcedor cruzeirense. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.